Seguinte, você tem um atendimento aí de algum gerente da instituição aí do teu dia a dia que cuida da folha do teu negócio, que cuida do seu dinheiro, né? E aí você precisava resolver alguns pontos ali, assinar alguns documentos. Aí você falou assim, vou lá na agência, vou conversar com ele e falar sobre essas melhorias, o que eu preciso resolver. Chegando lá, você for resolver algumas coisas e o gerente te solta a seguinte pérola. Fala assim, então, cara, já que você veio aqui, Oswald, vamos fazer o seguinte, aproveitar, a gente está com uma campanha aqui agora interessante, com uma taxa reduzida, por que você não fecha um consórcio, hein? Poxa, tá numa taxa legal. Ó, faz o seguinte, pega um consórcio aqui de 200 mil, 100 mil, só para você ter uma diversificação aí com o seu dinheiro, uma taxa baixinha e tal. O que você faz? Você foi lá para resolver algumas coisas, pelo relacionamento, pela situação toda ali, você fica até meio constrangido, você vai lá e pum, pega um consórcio, beleza? Será que faz sentido para você esse tipo de ferramenta? Então, esse vídeo aqui é justamente para falar para você que está assistindo quando é que faz sentido você usar a ferramenta chamada consórcio, tá? E eu já coloco aqui que é muito bom, tá? Porém, tem que ser utilizado de maneira correta, senão você vai estar contraindo mais uma dívida, você vai ficar pagando uma mensalidade ali até ser contemplado ou finalizar o grupo e não vai ter bem nenhum na mão. Você só vai estar pagando uma parcela a mais aí nas contas, nos boletos que você tem a pagar mês a mês, tá bom? Tá claro? Então continua comigo aqui nesse vídeo. Eu sou o Oswald Coelho, sou assessor de investimento, especialista em atendimento de empresas, tá? Mas é óbvio que a gente fala também aí alguma coisa do que fazer com o seu dinheiro na pessoa física, tá? Então esse vídeo serve para ambos e eu vou colocar para vocês aqui duas maneiras de você alavancar patrimônio utilizando o consórcio também. Então, segue aqui no vídeo que eu vou falar para vocês como alavancar patrimônio utilizando o consórcio e quando que de fato vale a pena você usar essa ferramenta, tá bom? Se você não me segue aqui ainda, por favor, já passa a seguir, clica aqui embaixo aqui para seguir o canal, acompanhar novos vídeos toda semana e dar um joinha também para fortalecer e a gente alcançar mais investidores. Bora pro vídeo então, mas coloca uma coisa na tua cabeça aqui e já vou falar de cara. Consórcio é para quem tem dinheiro, tá? Vou falar de novo, consórcio é para quem tem dinheiro, consórcio é para quem tem dinheiro. Vamos em frente. Primeiramente, é importante falar aqui quando que faz sentido você avaliar a necessidade aí de adquirir um consórcio, né? Por que você faria isso? Porque é mais barato, tá? Então a gente já começa aqui pela primeira vantagem, tá? Eu vou te trazer um exemplo aqui real nesse momento aqui. A gente está falando em maio de 2025, a taxa Selic tá para bater 15% esse ano aí, a taxa básica de juros, e a gente consegue consórcios imobiliários, por exemplo, com taxas anuais aí entre 7 a 8% ao ano, tá? De taxa a pagar por essa carta de consórcio, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está falando de algo que é metade da taxa básica de juros, ou muito próximo ali da metade se a gente pensar em 8% ao ano, né? Então, 8% ao ano, se você dividir isso em 12 meses, a gente está falando de 0,66 ao mês de taxa por um crédito que você está tomando. Olha aí na tua folha, olha aí nos pagamentos, você já fez algum crédito, já tomou algum crédito aí com o banco, se você ainda tem algum crédito que você está pagando aí, duvido que você vai achar algum financiamento bancário a 0,66 ao mês, tá? É muito comum você ter algo ali a 0,90 e alguma coisa, se for muito bom, 1,3, 1,2 e alguns créditos nesse momento bem caros aí, a 2,5, por exemplo, e eu já peguei alguns que eu olhei pessoalmente, tá? Então 2,5 ao mês, se você comparar a 7, 8% ao ano, consórcio é excelente, tá? Então para esses casos faz muito sentido você tomar dinheiro barato e deixar o dinheiro aplicado que está rendendo a 15, só que você está pagando na outra ponta a 7, a 8%. Então tá aí uma primeira vantagem para você tomar o consórcio, que é pegar o dinheiro mais barato do que financiar. E quando que você vai fazer isso? Eu falei aqui, brinquei no finalzinho da apresentação, que é quando você tiver dinheiro na mão, tá? Não pega um consórcio se você não tem dinheiro. Então,
exemplo clássico aqui, você juntou R$1 milhão para comprar um imóvel que você quer. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 1 milhão e vai imobilizar no imóvel. Será que faz sentido? Eu acho que não, tá? Então você pode pegar, por exemplo, uma carta de consórcio ou contemplada, e eu já vou falar mais detalhes aqui nesse vídeo, ou você pode pegar uma carta de 1 milhão ou várias cartas fracionadas, que é o mais inteligente, né? 100 mil, 100 mil, 100 mil, 10 cartas de 100 mil, completando 1 milhão, e você vai dar lances, tá? Com o seu dinheiro que você já tem, aquele 1 milhão que você acumulou, você vai dar lance para ser contemplado. E aí a gente vai estar falando algo muito próximo de metade do valor, tá? Então, poxa, se você vai utilizar 500 mil para ter uma carta de 1 milhão contemplada e usar essa carta para comprar o imóvel que você tem, você está se alavancando, mas você está se alavancando de maneira inteligente. Por quê? Porque você está usando metade do valor que você acumulou para comprar o bem que você quer. Você está tomando um crédito barato em relação ao financiamento imobiliário. Você sabe bem que no Brasil, você financia um imóvel no banco e no final de 20 anos você pagou 3, pelo menos, né? Só de juros que você foi pagando. E no caso aqui do consórcio, não, tá? É um crédito aí muito mais em conta. E aí você vai ter ainda 500 mil continuam aplicados, líquidos. Então você não imobilizou todo o seu patrimônio nesse imóvel. Essa é uma maneira inteligente. Outra maneira inteligente, tá? Você tem aí uma frota de veículos do teu negócio aí e de tempos em tempos você tem que trocar essa frota, né? O que você pode fazer? Dar o meu veículo de entrada usado a cada 3, 4 anos e pegar um financiamento para complementar essa diferença do carro zero. Só que você vai pagar caro, mais uma vez. Então o que a gente pode fazer? Pode planejar um consórcio de veículos para cada 3 anos, beleza? 4 anos que seja. E você vai pagando esse consórcio para ser contemplado ao longo do tempo. E aí, consequentemente, você vai utilizar seu veículo para dar entrada no carro novo e você vai ter uma carta de consórcio mais barata para complementar a diferença do veículo, tá? Assim, você vai estar gastando menos dinheiro e vai estar economizando aí para o seu negócio. Então, esse é um primeiro ponto aqui que eu já queria trazer. Quando que faz sentido você utilizar o consórcio, tá? Tá claro isso? Ficou muito mais clean, né? Ficou muito mais fácil de entender. Então, eu dei 2 exemplos aqui, mas poderia dar N outros, tá? Pense nisso. Estou precisando de dinheiro mais barato ou estou querendo manter a liquidez e não imobilizar tudo em patrimônio físico, veículo, casa, lancha, seja o que for, avião, aquilo que você precisa para a tua vida, para o teu negócio. Então, o consórcio é uma ótima ferramenta, tá? E aí eu falei lá no início do vídeo que eu ia falar 2 maneiras para você ganhar dinheiro, inclusive, né? A se alavancar com consórcio. A primeira delas é a famosa, se você nunca ouviu, já deve ter visto algum vídeo na internet, alguém palestrando, falando, que é a aposentadoria imobiliária, tá? Nada mais é do que o seguinte, tá? Eu dei o exemplo aqui do imóvel de 1 milhão, que você vai estar utilizando metade do valor, 500 mil, 500 e poucos mil, para dar um lance e ser contemplado na carta de 1 milhão. Ou seja, você está pegando um imóvel de 1 milhão e ainda continua com 500 mil aplicados líquidos rendendo ali, tá? Mais de 1% ao mês nas taxas de juros atuais. E aí o legal é o seguinte, quando a gente fala de aposentadoria imobiliária, pensa que você pagou metade do valor desse imóvel e você vai colocar ele para alugar, legal? E aí você ainda tem metade do valor da carta de consórcio para pagar, né? Afinal você foi contemplado, mas você tem que pagar esse crédito aí, por mais barato que seja, você tem que pagar. Só que quem vai pagar não é você. Quem vai pagar é o teu inquilino que está alugando o imóvel que você acabou de comprar, adquiriu e colocou ali para alugar. Então, o aluguel do inquilino vai pagar as parcelas que restam a acreditar ali, a você eliminar do consórcio, tá? E aí o que é legal? Você gastou metade do valor e quem está pagando o restante é justamente a pessoa que alugou o seu imóvel. E você continua com 500 mil aplicados, rendendo, crescendo. Ou seja, poxa, eu estou entendendo. O que você está me falando então é que ao invés de eu comprar um imóvel com 1 milhão, eu posso comprar 2 imóveis com valores similares, utilizando cartas de consórcio? Sim, você está multiplicando, você está alavancando. Então você pode fazer a mesma coisa que você fez com esse primeiro imóvel, você pode fazer com um segundo, utilizando a outra parte, os outros 500 mil que restaram. Você vai ter 2 imóveis alugados, nos quais quem contratou, quem está utilizando bem ali, vai estar pagando uma mensalidade para você e vai estar quitando aquilo que você deve. Imagina se você fizer isso em 10 anos, imagina se você fizer isso em 15, em 20,
quantos imóveis, quanto patrimônio você pode estar construindo e deixando um legado para tua família, para tua empresa, né? Caso você queira colocar isso numa holding patrimonial ali, de maneira a ter um patrimônio que você está gastando metade e ao longo do tempo ele vai valorizar, né? Vai ter correção ali da inflação e você vai ter um bem gigantesco, sendo que você gastou muito menos. Então essa é a famosa aposentadoria imobiliária, tá? Que outra maneira, Oswald, faz sentido o consórcio para eu ganhar dinheiro? Vamos lá. Se você não quiser o bem, se você não estiver precisando de imediato do imóvel ou do carro, o que você pode fazer, tá? Principalmente se a gente falar de carta de consórcio imobiliário. Você pode contratar, né, o consórcio, cartinhas de 100 mil, de 200 mil, várias cartinhas, e aí você tem a chance sempre de ser sorteado, né? Não é a melhor estratégia você depender do sorteio para ter o dinheiro na mão, mas aí está um pulo do gato interessante. Digamos que uma das cartas aí que você pegou, 3, 4 cartas, ela foi sorteada e você foi aí o grande sortudo de ser contemplado naquele mês. O que vai acontecer? Vou dar um exemplo aqui. Uma carta de 300 mil, você pagou até o momento que você foi contemplado 30 mil, tá? Digamos que você ficou ali 2 anos pagando e aí tinha 30 mil, 10% do valor da carta. Alguém pode chegar para você e falar assim: Oswald, eu quero comprar a sua carta contemplada porque essa taxa é muito barata para mim, você pegou aí uma taxa de 7% ao ano e eu quero um imóvel, né? Um imóvel de 300 mil. Essa carta aí já me ajuda bastante para eu dar a entrada lá e tal, resolve minha vida. Ao invés de eu financiar o imóvel lá no banco, que ele vai me cobrar muito mais alto do que isso, eu queria a tua carta. Vamos falar sobre isso? E aí você pagou 30, o cara te oferece o quê? Fala assim, ó, vou te oferecer 70 mil, vamos fechar? Aí você para, pensa e fala, putz, eu vou mais do que dobrar o meu capital que eu paguei até agora e eu não estou precisando, né? De fato, eu estava só juntando ali e tal. Me dá os 70 mil que eu paguei 30 e você fica com a carta. E aí você faz todo o trâmite legal, tudo mais, enfim, né? Quem tiver te auxiliando nesse processo vai ajudar. Pega esse dinheiro, aplica, utiliza para outra coisa, compra, né, uma nova carta. Então o que você fez aqui? Você alavancou, você ganhou dinheiro, você mais do que dobrou o capital que você pagou num curto espaço de tempo, tá? Então você não vai ter numa taxa de 15% Selic atual, que é muito alta, a gente está falando em 2 anos e um ganho de 30%, né, a 100% do CDI. E aqui eu estou falando que em 2 anos, no exemplo que eu dei, mais do que dobrou o capital, né, que você teve ali no retorno. Então eu já vi cartas contempladas, a pessoa vender e ter um ganho de 200%, 300%, 320% na hora de passar essa carta e ficar com dinheiro. Então essa é uma outra maneira inteligente também, caso você não precise do bem, não tenha pressa de ser contemplado, colocar essa carta para vender e ganhar um extra ali, que você não vai ganhar em outro tipo de investimento, tá? Então é uma maneira de você diversificar também e construir patrimônio através de consórcio. Tá entendido? Falei 2 maneiras aqui para você alavancar. Em resumo, você vai ou comprar um imóvel gastando menos, né? Porque você deu o lance, pegou uma carta que vale mais e colocou alguém ali no teu imóvel para te pagar um aluguel e ele vai continuar pagando as parcelas que faltam para você, o dinheiro não vai sair do teu bolso. E a segunda maneira é, uma vez que você foi contemplado com uma carta, como que você negocia ela para vender? E aí você vai ganhar muito mais do que a maioria dos investimentos. Tá claro? Espero que sim. Se você ainda tem alguma dúvida de consórcio, é óbvio que eu não falei tudo aqui nesse vídeo, tem um universo muito maior, mas eu tentei condensar aqui o que eu acho que faz sentido para na hora que te ligarem para te oferecer o consórcio, você analisar e ver se de fato é uma ferramenta que cabe ali para aquilo que você está planejando financeiramente, tá? E se você tem dúvida, me manda uma mensagem, vamos marcar um bate-papo, eu vou analisar o teu caso e a gente vai atrás do que faz sentido para você. Lembra do que eu falei lá no início, consórcio é para quem tem dinheiro, tá? E aí a gente usa o teu dinheiro de uma maneira mais consciente, mais inteligente. Ao invés de imobilizar, a gente vai usar uma parte, vai alavancar teu patrimônio e você vai ter muito mais din-din, muito mais imóveis e bens e não só algo imobilizado, porque você vai deixar uma parte líquida também aplicada, tá? Pense nisso, maneira inteligente de utilizar consórcio. Não caia em roubada, converse com um assessor especialista no assunto.
Um grande abraço, já curte aqui o vídeo se até o momento você não curtiu, compartilha também com outras pessoas para a gente poder acessar mais investidores, empresários, empreendedores aí com esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Deixa eu pegar minha carta de consórcio aqui, que eu fiz um lance esse mês. Deixa eu ver aqui rapidamente se eu fui contemplado. Pera aí, já volto. Um abraço.